Olá pessoal, estamos aqui no Vivendo pelo Evangelho e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a história do livro de Gênesis. Eu quero resumir mais ou menos o que diz o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa criação, origem, início. E criação do quê? Ali cita quando Deus cria o universo, cria todas as coisas, cria o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar. Deus cria os animais e Deus cria a humanidade. Deus cria o primeiro homem ali, que foi Adão. Criou a primeira mulher depois, que foi Eva, e os dois, eles habitavam em uma terra onde era perfeito, onde não existia dor, não existia tristeza, maldade, não existia corrupção, sofrimento. Por quê? Por que não existia nada disso? Porque era perfeita a terra? Porque ainda o pecado não havia sido feito, não existia pecado na terra naquele tempo. Não tinha existido nenhum pecado ainda. Então era tudo perfeito. O plano de Deus que ele tinha criado era perfeito. Onde eles moravam, o jardim do Éden, era perfeito. Era o que Deus quis para a humanidade. Porém, Satanás veio e usou a serpente para tentar a obediência de Adão e Eva. E quando ele usa a serpente, ele tenta o quê? A única exigência, o único mandamento que Deus tinha feito para Adão e Eva. Deus falou assim: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram, eles desobedeceram com um argumento que a serpente, que Satanás tinha falado para eles, que eles seriam igual a Deus, que eles teriam a sabedoria de Deus. E eles erraram, eles caíram. E ali aconteceu o pecado original, o primeiro pecado na terra. E suas consequências, que foram logo em seguida disso, eles já ficaram com vergonha, um da nudez do outro, já sentiram frio, medo, eles tentaram se esconder de Deus, e ali começou todas as consequências, toda a tristeza, toda a maldade que há na terra, na raça humana, né? E isso é visível nos filhos de Adão e Eva, que Caim, ele, por uma inveja que cresceu no coração dele, um ódio que cresceu no coração dele, ele matou seu irmão Abel. Então ali um irmão matou o outro, ali já foi o primeiro assassinato que teve, né? O primeiro homicídio que teve na terra foi com um irmão, foi com Caim matando Abel. O próximo personagem que é citado em Gênesis, que eu quero falar, muito conhecido, é Noé. Noé, ele habitava quando esse pecado que tinha entrado no mundo tinha consequências muito grandes na época. O povo estava muito distante de Deus, estavam vivendo da maneira que queriam, não guardava mais o coração verdadeiro para Deus, para o que Deus queria. Então Deus, ele resolve recriar a humanidade, fazendo o quê? Ele fala para Noé, ele viu em Noé um único que guardava ainda um coração sincero para Deus. Então ele chegou em Noé e falou: Noé, eu quero que você crie uma arca muito grande e que coloque sua família e um casal de animais, um casal de cada animais que tinham na terra, e que eu vou mandar um dilúvio, uma chuva muito grande que vai destruir toda a humanidade, eu vou recriar essa humanidade. E Noé obedeceu, fez, o dilúvio aconteceu, e quando passou o dilúvio, Noé encontrou terra firme, desceu e reproduziu, reabitou a terra novamente com uma nova humanidade, com uma nova criação, certo? A primeira parte ali ele fez, né, que Deus queria, que foi a construção da arca. Aconteceu o dilúvio, encontrou a terra de novo firme, sem mais água, e continuou a habitação da terra. O próximo personagem bíblico que eu cito é Abraão, muito conhecido. Abraão, ele foi casado ali com a sua esposa Sara. Então Abraão, ele tinha uma promessa na vida de Abraão. Deus tinha feito uma promessa na vida de Abraão e Sara, que Abraão seria pai de nações, pai de multidões, que ele ia olhar para o céu e a quantidade de estrelas seria a quantidade de filhos que ele iria gerar, descendentes que ele iria gerar. Porém, Sara, ela estava desanimando dessa promessa de Deus porque ela já era muito velha. Então ela não acreditava mais que ela poderia gerar um filho. Então ela falou assim: Abraão, coabita com a nossa escrava, com a nossa serva Agar, e tem um filho com ela, porque comigo não vai ter jeito. E Abraão coabitou com Agar e teve um filho, que foi Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era o filho que Deus tinha prometido, porque o filho que Deus tinha prometido viria de Sara, ele viria de Sara. Sara geraria esse filho. E Deus, como ele é fiel, ele sempre cumpre o que ele promete, Sara, mesmo na velhice, gerou um filho, que foi Isaac, um próximo personagem bíblico. Isaac, ele gera Jacó. Isaac, ele casou com Rebeca e os dois geraram a Jacó, que forma ali a descendência, né?
Abraão, Isaac e Jacó, né? O pai, o filho e o neto, Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. A história de Jacó, a história de Gênesis cita que Jacó teve os 12 filhos, que posteriormente viriam a ser as 12 tribos de Israel. Um tema meio complexo que a gente deixa para um próximo vídeo. E desses 12 filhos, José foi o filho mais novo, foi o caçula de Jacó. Então José ali, ele é o último grande personagem que bíblico que cita em Gênesis. Então Jacó, ele sofreu muito, ele sofreu com a inveja que criou no coração dos seus irmãos. Então José ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos. Eles se reuniram e decidiram vender a José sem o pai Jacó saber. Disseram que José tinha morrido e Jacó ficou muito triste porque ele era José era um filho preferido de Jacó. Então José ele foi vendido, ele sofreu muito, ele foi escravo do Egito. Mas como Deus é maravilhoso e ele usou o sofrimento de José para cumprir o seu plano na vida dele. Então José, de ser vendido, de ser despachado da sua família, né, de ser vendido como um escravo, ele virou posteriormente o governador do Egito, uma pessoa muito influente, a pessoa mais influente ali que existia ali no Egito na época. Ele era muito inteligente. E José teve a sua remissão, porque ele foi tão grande que teve fome na terra. E os filhos de Jacó, os 11 irmãos dele, foram atrás de comida, de alimento no Egito. E quem era o governador? José. Só que José usou de compaixão e perdoou os seus irmãos. E Jacó descobriu que José estava vivo, foi atrás, viu José, ficou muito feliz, os dois se encontraram. Essa é a última história ali que relata no livro de Gênesis. No último capítulo de Gênesis que vem a morte de José, onde termina o livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis cita o quê? Cita a criação da terra, do universo, a criação da humanidade, o primeiro casal de humanos que habitaram na terra, a origem do pecado, a queda deles e posteriormente as consequências desse pecado, até a história de José do Egito, que veio a ser governador do Egito. Então é mais ou menos, resumidamente, o que fala em Gênesis é isso. E agora espero gravar um próximo vídeo, né, um próximo tema que será a história, o resumo do livro de Êxodo. Então fica para o próximo vídeo. Agradeço a compreensão de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém.